Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje então nos envolvendo com esse ambiente de paz, de luz, de amor, onde aqui temos a graça de estarmos todos aqui reunidos, entre irmãos encarnados e irmãos desencarnados, espíritos que nos querem muito bem, espíritos que já se foram, familiares nossos, mentores dessa e de outras vidas, que esperam de nós a nossa mudança, que esperam de nós que estejamos a progredir, pois estamos aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações, para caminharmos para a regeneração. E para caminharmos para a regeneração, temos que entender que somos almas ainda, que precisamos lutar, precisamos progredir, precisamos vencer. E venceremos, se tivermos a certeza em nossos corações que Jesus está para nós, porque Ele está para nós. Nós que temos que estar para Ele, nós que temos que buscar Ele, assim como nosso irmão Saulo buscou e foi buscado, ao caminho de Damasco. Então temos que nos arrepender dos nossos males, das nossas aflições e seguir Jesus, com a permissão, claro, do dia de hoje, nosso amigo querido mentor da casa José de Mococa, que nos é muito grato, que nos traz tantas bênçãos para as nossas vidas, que nos ajuda tanto nos momentos difíceis. Se não fosse José de Mococa, não é assim? Esse amigo querido, esse mentor, que às vezes nós nem conhecemos, não sabemos, não temos apenas um codinome que fala, não temos o nome verdadeiro dele, mas sabemos que um espírito extremamente iluminado, um anjo querido, que nos quer muito bem. Então vamos fazer a nossa parte, aprendermos, estudarmos, crescermos espiritualmente. Gente, hoje quem vai falar vai ser o nosso irmão Marcelo. O Marcelo veio fazer a palestra para a gente, já está vindo fazendo várias palestras, temos até no YouTube bastante palestras dele, de outros palestrantes. Quem quiser só acessar lá, fala com a Sandra que ela dá uma força, mostra o link, tudo bonitinho. E gente, hoje ele vai falar sobre o filho pródigo. Então vamos lá, que Deus abençoe, Marcelo, boa palestra para você. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui, com muito amor e carinho, que eu aceito esse convite feito pela casa, oportunidade importantíssima para a gente se desenvolver, a gente aprender, a gente juntos aqui explorar determinados temas, e alguns deles a gente já acha que domina, mas a gente faz questão de voltar e reestudar. E o filho pródigo, eu já falei disso aqui uma vez, e tantos outros palestrantes também, mas para mim é uma das palavras, todas as palavras de Jesus são lindas, mas essa para mim, ela tem um quê especial, porque para mim ela é completa, ela fala de um monte de coisa, a gente se encontra nessa parábola a todo instante, em determinados papéis, e a gente identifica ali também situações do mundo atual, as religiões estão inseridas nessa parábola, alguns protocolos a gente vai identificar também ali. Então, com muito carinho, com muita humildade, que a gente vai falar sobre isso hoje. E o curioso é que essa parábola, a parábola do filho pródigo, ela está apenas no Evangelho de Lucas. E buscando Lucas, que foi realmente quem escreveu o Evangelho de Lucas, são 4 evangelhos, Lucas, na verdade, ele não esteve vivendo com Jesus na época dele, mas conviveu com os apóstolos. Segundo o Espírito Joana de Anjos, também fez pesquisas com a própria Maria, mãe de Jesus, também com Maria de Magdala e tantos outros, e escreveu realmente um evangelho extremamente completo. Segundo os especialistas, o conteúdo de Lucas corresponde a 27,5% de todo o Novo Testamento. Olha só o conteúdo que ele nos traz. E ele viveu com quem? Nada mais, nada menos com Paulo de Tarso. Foi um dos seus seguidores, caminhou com ele até a sua morte. Então, note, ele teve um papel fundamental nesse desenvolvimento do Evangelho, fora médico, viver em Antioquia, no primeiro século depois de Cristo, e teve um papel excepcional, assim como Paulo de Tarso, que levou o Evangelho, levou a mensagem divina a lugares em que os apóstolos não conseguiam chegar, dado o seu esclarecimento, a sua posição social. Lucas, assim como os demais, também teve esse legado fantástico. Nos conta 2 parábolas que estão exclusivamente no seu Evangelho, uma, a parábola do bom samaritano, e também do filho pródigo.
Agora, indo para o filho pródigo, é importante a gente lembrar que isso está em Lucas 15, né? E eu vou falar um pedacinho aqui que estava acontecendo antes da parábola, né? Na verdade, os fariseus questionavam Jesus. Jesus estava ali recebendo, né? Para quem lembra da história, recebia, né? Irmãos de toda sorte, né? Pecadores, segundo os olhos dos fariseus, né? Recebiam sem discriminação nenhuma, recebiam-os de braços abertos, esclareciam-os, matavam a sua fome, não apenas a fome de pão, mas a fome também de carinho de amparo, né? E os fariseus falaram, mas como que Jesus pode receber, né? Pessoas dessa estirpe, pecadores, né? Como é que ele come com eles, né? E Jesus sabiamente discorre então com a parábola do filho pródigo, né? Mas antes disso fala, olha, é muito fácil de você entender essa questão do porquê eu recebo todo mundo. Você não se alegraria, não ficaria contente se um filho seu voltasse, né, depois dos erros? Você também não se alegraria se uma de suas ovelhas se perdesse e você a recuperasse, né? Você também não ia fazer uma festa por conta disso, né? E aí ele emenda também, não vou ler aqui todo Lucas 15, né? Mas ele vem com a parábola do filho pródigo, né? Só para a gente relembrar, todos aqui sabem, né, como é que é essa parábola. Mas havia, na verdade, né, um senhor, tinha 2 filhos, né? Eles viviam numa propriedade, um dos filhos mais velho, um outro mais novo, né? E trabalhavam ali dos frutos da terra, laboravam na terra. Quando então o filho mais novo, louco para viver as experiências da vida, reclama a seu pai que gostaria que fosse dividido a terra, né, as terras, que ele levasse a parte dele e que ele queria ir embora, né? O pai, certamente, né, completamente, né, conduído daquela situação, porque a terra naquele tempo era uma coisa sagrada que passava de família para família, era realmente muito mais que a posse. Também tinha uma questão familiar envolvida na posse da terra, mas mesmo assim esse pai ouve, né, esse filho muito, né, preocupado, e assim faz, divide a terra, dá a ele, né, a parte que lhe compete, e esse filho então parte da terra do pai para viver as experiências que lhe são próprias, né? E aí, nessas experiências, o que acaba acontecendo? O filho vai, gasta todo o dinheiro, né? Gasta tudo que ele tem, né? E aí começam os problemas, né? Então, aquele período, né, daquelas experiências, né, das sensações, vira um pesadelo para aquele filho. Então ele começa a ter que trabalhar, ele passa fome, ele passa realmente situações muito difíceis, né? Oriundo daquela sua decisão, né? Então tem até uma passagem que ele fala, né, que ele quer comer as bolotas dos porcos para poder matar sua fome, mas nem isso aquelas pessoas que estavam ali com ele o forneciam. Então ele estava extremamente faminto, ele estava passando realmente por muita necessidade, por muita privação, e assim foi por muito tempo, até que ele se lembra do próprio pai, fala, puxa vida, né? Mas da onde meu pai tem as fazendas dele, né, ele alimentava bem quem trabalhava para ele. Ele pelo menos, né, dava o alimento, cuidava, protegia, né? Então ele fala, olha, eu vou voltar lá para o meu pai, vou falar para ele que eu já não sou mais digno de ser filho dele, porque afinal de contas eu tomei a pior decisão, né, que foi repartir os bens, foi gastar os bens, né, com vicissitudes, mas digo para ele que eu quero trabalhar para ele, e lá, como salário, eu vou ter o que comer, né? Então o filho, depois desse tempo todo de sofrimento, ele volta, né, para a propriedade do pai. E o pai lá estava, né? E ele vinha longe, ele nem esperto estava. Quando o pai, né, da sua casa, o percebe chegando longe, anotem esse pedaço. Ao longe, já vendo ele ao longe, ele vai ao seu encontro e o abraça. Feliz da vida, porque o filho houvera regressado, né? Então, só que o filho vem em situações tristes, precárias, né? Vem realmente descalço, sujo, né? Com feridas pelo corpo, né? Completamente assim, né, judiado, né, por aquela experiência que ele mesmo se submeteu. E o pai, mais que depressa, né, chama seus empregados, pede que o dê banho, que cuidem dele, né, que o dê a ele o que vestir. Porque vestir e o que calçar. Porque naquela época, quem andava descalço, na verdade, eram os escravos. Isso está na história, né? Então, primeira coisa, deu a ele o que calçar, né? E depois, esse mesmo pai fala para os empregados matar o melhor cervo que ele tem, né? Era um cervo já cevado, exatamente destinado às festividades,
E ali ocorre uma festa, né? No entanto, o filho, que era o mais maduro, que não saiu da propriedade, né? Ao final do dia ele chega, né? E repara que está acontecendo alguma coisa diferente lá na propriedade. Ele vê uma festa acontecendo. Então ele chama lá um dos empregados e fala para ele: olha, o que está acontecendo aí, né? Ele fala assim: olha, teu irmão voltou, né? Alegra-te conosco, teu irmão voltou. Ele fala: meu irmão voltou? Sim, teu pai mandou matar o servo e mandou fazer a festa porque teu irmão voltou. E esse filho, ele fica extremamente irritado. Ele, na verdade, o ciúme tomou conta dele. Peraí, eu sempre fiquei aqui na propriedade, ao lado do meu pai, sempre fiz tudo o que ele pediu, nunca me afastei daqui, sempre cumpri tudo o que precisava ser feito, e ele nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora meu irmão, que fez tudo o que fez, e ele manda matar um cervo, não vou participar da festa. Anotem também essa parte. Não vou participar dessa festa. E o pai ficou sabendo que o filho mais velho estava fora, né? E ele corre lá para falar com o filho: mas por que você não vai entrar? E o filho argumenta com ele: mas pai, eu sempre fiz tudo o que você pediu, eu nunca deixei nada aqui, sempre trabalhei na terra. Agora meu irmão, que viveu com prostitutas, o senhor acolhe e faz essa festa, isso é injusto. E ele fala o pai, e anotem de novo essa passagem: você tem tudo que é meu, você é meu filho, você tem o que é meu, alegra-te comigo, o teu irmão estava morto e ele reviveu, vem alegrar-se conosco. Então assim termina a parábola do filho pródigo, né? E essa parábola, a gente vai pegar aqui pedaços dela agora e tentar, em conjunto, nós aqui, fazermos uma reflexão de todas essas passagens, né? Primeiramente, tentando identificar quem era o pai. Porque, apesar de ser a parábola do filho pródigo, quem dá o exemplo é o pai, o tempo todo. Então, o pai, de verdade, ele viveu momentos ali de alegria, de perdão, viveu momentos de dor quando o filho decide ir embora, ele viveu momentos de angústia tendo o filho longe, de preocupação, né? E quando o filho volta, ele fica extremamente feliz. O pai nessa história, quando Jesus conta, na verdade é Deus, é o Pai divino, é o Pai que nos cuida, é o Pai que provê a nós, tá? Todos os recursos para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, prover inteligência, prover a saúde, prover as situações da vida, os contextos da vida, os cenários da vida, à luz do Espiritismo, as multi-encarnações, para que possamos se desenvolver, para que possamos caminhar. E não só nos prover esses recursos, que são individuais, mas nos prover ainda toda uma estrutura de amigos espirituais, de arcanjos divinos, de missionários, que nos veem trazer as informações necessárias para que a gente possa caminhar, para que a gente possa se desenvolver. E a Terra? O que é a Terra? Qual é a terra que foi dividida ali? A terra são exatamente os recursos terrenos, que na verdade estão ao nosso serviço, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se desenvolver. A beleza, a fortuna, o poder, a pobreza, né? Tudo que está à nossa disposição no ambiente terreno, né? E também todo o compêndio de informações espirituais, evangélicas, tudo que está ao nosso favor são ferramentas divinas que são nos dadas para que a gente possa também se desenvolver, caminhar e despertar. Quando o filho fala, eu quero a minha parte, e ele gasta a parte dele, aí nós vamos nos encontrar, porque somos todos nós, né? Todos nós, como diz aqui na lição 62 do Pão Nosso, que fala do filho pródigo, todos nós somos perdulários da providência. Todos nós recebemos recursos incessantemente da providência divina. Cada um segundo a sua necessidade. Cada um segundo a sua experiência. Cada um segundo os seus desígnios de encarnação. Recebemos da providência maior
o nosso vizinho, recebemos o nosso carro, recebemos a nossa esposa, recebemos os nossos amigos, recebemos a nossa saúde, recebemos a nossa inteligência, recebemos, enfim, tudo que nos é provido por este Pai maior, são recursos que estão à nossa disposição. Então, quando a gente não usa esses recursos para o bem, para continuar laborando na propriedade divina, somos nós esses perdulários. A gente, por enquanto, só está se achando, né? E aí, quando a gente fala aqui do filho mais velho, do filho que, ao final dessa história, ele reclama por ter cumprido todos os protocolos do pai, por ter cumprido tudo aquilo que o pai mandava, também nós vamos enquadrar aqui todos aqueles que fazem alguma coisa esperando alguma coisa em troca. E aqui a gente pode colocar todas as religiões. Todos aqueles que estão na fazenda e na propriedade do pai, cumprindo os seus protocolos, mas como os fariseus, não admitindo irmãos que não estejam na mesma linha que eles. Afinal de contas, o protocolo religioso prevê apenas aquelas pessoas. E somos todos nós também, de novo. Porque quantos protocolos, todo mundo fala dos fariseus, mas os espíritos, os evangélicos, os católicos, todos nós temos etiquetas religiosas. E também, quando somos surpreendidos com o desencarne e as sombras e a dor, a gente fala, mas por que isso? Eu sempre fui religioso, eu sempre fui lá, eu ia lá no José de Mococa, eu seguia todas as reuniões, eu tomava o passe, eu ia para casa, eu fazia o evangelho, mas não se transformava. Então nós vamos enquadrar também aí as religiões e aqueles que esperam alguma coisa em troca daquilo que fazem. Então ele não viu alguma coisa diferenciada para poder ter algo em troca. E novamente, quando o filho retorna, né, e o pai o perdoa, o filho mais maduro, que fica bravo, talvez não esteja apenas preocupado com o protocolo. Ele também estava preocupado com as posses, porque o filho já tinha gastado a parte dele. Ele falou, ele voltou para poder gastar a minha parte. E aí o pai diz, tudo que é meu te pertence. Não precisa ficar bravo. Te pertence, né? Então, pessoal, a gente contextualizou aqui a questão de achar os atores dessa história aqui, né? Dia a dia, quando a gente vem para a nossa realidade, né? Somos todos nós viajantes do tempo, assim já nos esclarece o Espiritismo, né? Todos somos aprendizes, todos somos caminhantes, né? E ocupamos realmente diferentes papéis, diferentes experiências, a gente percorre, a gente realiza, não é? E a providência maior é só o infinito, né? Que provê recursos para que a gente possa de fato caminhar, para que a gente possa realmente despertar. Toda vez que a gente gasta esses recursos que estão a nosso favor, inclusive o próprio tempo, né? Com coisas menos dignas, não construtivas, nós nos assemelhamos ao filho pródigo. Porque o Criador da vida nos provê uma série de recursos, como aqui a gente já falou, né? Nos provê uma série de ferramentas para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa viver melhor. E o que a gente faz? A gente invariavelmente não escolhemos o caminho do bem, não escolhemos o caminho da evolução, não escolhemos o caminho do despertamento. E não basta apenas estar numa instituição, numa igreja. É necessário operar transformação em nós próprios. Peraí, Marcelo, mas como é que eu vou operar transformação? E eu também, né? Tenho cheio de problemas. Putz, eu sou limitado. Eu tenho uma série de defeitos. Como é que faz isso? Mas o Criador da vida também provê as possibilidades do auxílio, para que a gente possa auxiliar alguém, e através desse trabalho construtivo de amor, a gente possa também, através desse trabalho, a gente se melhorar, a gente possa se desenvolver, a gente possa despertar. Assim como quis fazer o filho pródigo. Porque o filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, não acha que a vida dele se foi resolvida. A partir daquele momento ele tinha todo um trabalho de redenção com ele próprio, para ele poder saldar o débito do erro que ele mesmo provocara.
Porque ele volta para o Pai, mas ele tem que repor, percebe? Ele tem que trabalhar, ele tem que continuar o serviço. Então não é que voltou, a coisa resolveu, né? E assim acontece, se a gente perceber, com todos nós em vida, ou mesmo quando desencarnamos. Quantos irmãos nossos e nós próprios, naquele momento de despertamento, em qualquer paragem da espiritualidade, né, não vem aquele arrependimento depois de tanto sofrer as consequências dos nossos próprios erros na terra, os desatinos cometidos, e insistente, recorrentemente, se mantendo no erro, no vício, no egoísmo, no orgulho, e a gente na espiritualidade, a gente naquele momento único, né, a gente se cansa daquele sofrimento e a gente implora o perdão divino, implora a providência maior, o socorro a nosso favor. E assim acontece com muitos irmãos nossos e conosco próprios. Estamos vendo nas reuniões de obsessão, nos romances espíritas que a gente lê. Assim acontece. Somos nós despertando do pesadelo em que nós mesmos nos colocamos. Um pesadelo perigoso, uma jornada infeliz e desastrosa, em que a gente mergulha na ansiedade de vivenciar experiências que sabe lá Deus por que a gente se entrega. E assim a gente vive. São papéis diferenciados, né? São sonhos perigosos que a gente se aventura, onde a gente vai ser o maior prejudicado. Falamos aqui das aventuras, mesmo das traições diversas. Falamos aqui das aventuras do poder. Falamos aqui das aventuras da beleza. Falamos aqui das aventuras do que quiser. São aventuras que não condizem com a providência maior, onde a gente se coloca em situação de perigo, onde a gente coloca em situações tristes e precárias, onde nós próprios colheremos efetivamente esses frutos amargos, que são necessários, porque como o filho pródigo, ele teve que voltar, percebe? Por isso que eu falei, Freeze, quando o pai vê ele de longe voltando, o pai vai ao seu encontro, mas ele precisou fazer o caminho de regresso. Eu estava falando para a Sandra, e aí Sandra, nasceu a ideia da palestra. Eu estava na casa de uma vizinha ontem, né? A gente estava lá conversando, ela é evangélica, eu fui lá ajudar no casal de velhinhos, fui lá ajudar eles com um roteador, com essas coisas de Wi-Fi, e eu não tinha ainda a palestra construída na cabeça. Eu falei, bom, a providência vai inspirar essa palestra, né? E conversando com ele, aí terminamos ali, eles fizeram questão de eu tomar um café com eles, aquela coisa toda, a gente começou a bater papo, bate-papo, são senhorzinhos, são evangélicos, não tem nenhum problema nisso, porque o evangelho é um só, e a gente falava exatamente do evangelho, né? Ah, porque o evangelho tá... E ela falava assim, nossa, Marcelo, a coisa tá complicada, né? Porque tem tanta coisa acontecendo e coisa e tal. E eu falava, não, dona Lourdes, olha, de fato muita coisa acontece hoje, mas se a gente for em 1800, a gente era 1 bilhão de pessoas, agora a gente é 7. Então multiplica por 7 as bobagens, que aí não vai dar a sensação de causa, simplesmente tem mais gente nesse mundo, né? E mais gente imperfeita, portanto vai ter realmente, né, mais coisas acontecendo. E principalmente com a mídia social que chega, né, online, uma guerra, que a gente quer saber, imagine um crime, coisa e tal. Ela fala assim, ah, meu filho, a gente estuda lá na igreja, a gente fala que mesmo quando a pessoa, mesmo se Deus querer, né, como o seu pai falava, mas se a pessoa não quer, ela não adianta, não vai ser salva, né? Eu falei, dona Bruna, a senhora tem razão, porque ela falava do livre-arbítrio. Então assim, enquanto a gente não querer, enquanto a gente não demonstrar ainda que migalhas de boa vontade para o bem, a espiritualidade não vai poder fazer nada por nós, não vai poder mover uma palha por nós. Por isso que quando o pai olha de longe, é a história da migalha da boa vontade. Ele não tinha chegado ainda, ele estava longe, mas o pai o viu. Então assim, Deus, quando Ele reconhece em nós aquele mínimo de disposição para a mudança, Ele vai realmente nos socorre. Mas Ele não viola a nossa liberdade de escolha, jamais. Não viola o nosso livre-arbítrio, somos invioláveis. Então se optamos a viver o erro, se optamos a viver o vício, se optamos a viver a ilusão, nós vamos sofrer até o último gole dessa nossa escolha. E ninguém vai poder fazer nada. Ninguém. Porque somos nós que vamos estar no controle. Somos nós, são as nossas opções. E vamos precisar sorver até a última gota dessa taça que a gente mesmo escolheu. E naturalmente colher
o resultado das nossas escolhas. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não importa. Então nós vamos colher realmente os frutos desse erro para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aprender. Ah, mas Deus é vingativo. Não, isso é uma lei natural da vida. É a lei de ação e reação. E essa dor, ela vai ser tão proporcional à medida que nós despertemos. Uns vão sofrer mais, se cristalizados no mal, se cristalizados no erro, vão passar, vai ser necessário sofrer mais dessas experiências. Aqueles que mais rápido despertarem, menos sofrerão. Por isso que Deus não é vingativo. Porque fosse Ele vingativo, seríamos condenados à mesma proporção de dor e sofrimento. Mas não é assim que a providência procede. Na verdade, ela concede-nos remédio através da dor, na medida da nossa cura. Então, voltando aqui para a parábola de novo, é do filho pródigo. Este filho pródigo, ele teve esse momento de dificuldade, ele teve esse momento de sofrimento e de dor, enquanto estava longe, passando por necessidade e fome, até que ele se lembrasse da casa do pai. Note, na parábola, não é de imediato que ele se lembra. Não é na hora que acabou o dinheiro, agora eu vou para a casa do pai. Não, não é assim que acontece. E na hora que ele lembra do pai, ele ainda fala: eu não sou mais digno de ser filho dele, mas vou pedir a ele trabalho, para que eu possa me alimentar. Então ele desperta e pede trabalho. Ele não desperta e pede a mesma situação que ele tinha. E voltando lá para o nosso querido irmão, né, o filho mais velho, né, ele está na figura do protocolo, né, sempre estive aqui. Então ali ele fala muito do cuidado, né, que nós, enquanto espíritas, evangélicos, enquanto católicos, enquanto protestantes, nós temos que cuidar para a gente estar sempre atento à essência da necessidade, do porquê nós estamos numa casa religiosa, seja ela kardecista, seja ela protestante, seja ela evangélica. Qual que é a essência? Qual que é o propósito? Por que a gente sai de casa e vem para cá? O dia que a gente perder essa essência, este propósito, a gente está perdendo o nosso tempo. A gente está fazendo da casa espírita um passatempo. Nós estamos gastando as oportunidades das informações e das entidades que aqui chegam, da assistência que aqui é depositada, e não estamos nos melhorando, não estamos nos transformando. Se chegamos na casa espírita, seja para desempenhar qualquer trabalho, e ignoramos os assistidos que aqui vêm, ignoramos aos irmãos que estão ao nosso lado, se a gente deixa de lado a afabilidade, a doçura, a compreensão, o carinho, nós não estamos fazendo o que é necessário. Se estamos mais preocupados a falar para uma entidade os nossos problemas do que resolver o problema de alguém, nós não estamos com propósito, pessoal. Nós estamos vivendo protocolos. A gente não está, de fato, operando, laborando dessa propriedade. Não estamos produzindo frutos. Nós estamos, ao contrário, estamos gastando tudo isso. Nós estamos usufruindo disso, sem repor nada. Então aqui a gente precisa olhar para este filho mais velho e tentar nos localizarmos, para ver se a gente não está fazendo como este filho mais velho, seguindo apenas os protocolos. Porque os fariseus também faziam assim, eram protocolares. Eles tinham a questão do corpo. Não como com a mão suja, não coloco a mão, não deixo o doente me tocar. Eles tinham uma série de protocolos. Será que nós não temos os nossos protocolos? As nossas etiquetas? E principalmente quanto espíritas, que têm uma visão mais ampla deste evangelho, um contexto mais aberto deste futuro e desta seara de trabalho? Será que estamos fazendo o que precisa ser feito? Mas não apenas aqui na casa, porque aqui é uma fração de tempo que a gente passa. Mas será que estamos no dia a dia sendo cristãos? Estamos vivendo o que é necessário? É certo que não. Porque também nesse trabalho precisamos do auto-perdão, para que a gente possa caminhar. Porque se olharmos apenas para os nossos defeitos, arrastamos uma corrente infinita
de dor e sofrimento que prejudicamos e ferimos. É necessário humildade e simplicidade. Mas voltando à questão da proposta do propósito, estamos vivenciando o propósito? Estamos compreendendo a essência do trabalho? Ou vivenciamos a etiqueta do dia a dia? A imposição das mãos, como falava o Neomar, né? Chega aqui, a voz fica até mais baixa. Boa tarde, boa tarde. Porque está aqui dentro. Mas, então, quando olhamos para aquele filho mais velho, quando olhamos para aquele filho que com ciúme, ele se recusa a entrar na festa do filho mais novo, quando ele na verdade não compreende a alegria daquele pai, de ter um filho que estava morto, e renasceu, perceba a profundidade disso. Todos nós estivemos em situações difíceis, todos nós somos perdulários, somos errantes do tempo, todos nós que aqui estamos nessa encarnação, imploramos pelo perdão divino, pela compreensão divina, enquanto na espiritualidade, imploramos por uma oportunidade nova. Estávamos mortos na concepção da parábola, mas despertamos, tivemos uma nova oportunidade, reencarnamos com os nossos desafetos, e também com aqueles que não são simpáticos. Tivemos ao nosso lado a bênção de uma mãe, de um pai, de uma instituição, de uma religião. Tivemos mestres de toda sorte, tentando nos auxiliar. Não adianta falarmos, mas minha vida foi difícil, porque sempre tivemos ao nosso lado alguém que nos aconselhou, nos recomendou o bem, e não importa a religião, nos recomendou o bem, o caminho certo, quer seja um pai, quer seja uma mãe, quer seja um amigo. Quanto mais mentores diversos que vêm a esta casa, sobretudo para os que frequentam, porque as mensagens aqui são claras. Não resta dúvida. O que estamos fazendo com isso? Estamos vivendo o protocolo? Ah não, mas você não é espírita. Ah não, mas você chegou aqui diferente da vestimenta. Aqui tem um protocolo de vestimenta, você. Ah não, você falou tal coisa. Nossa, me escandalizei, você falou tal coisa. Isso é viver protocolo, isso é hipocrisia. Porque na essência está o amor, na essência está o auxílio ao próximo, na essência está o perdão, na essência está a compreensão, na essência está a felicidade. Porque o Evangelho, todo esse trabalho, falamos aqui em outras oportunidades sobre esse projeto, todo esse trabalho divino está ao nosso favor para vivermos melhor. Não dá para vivermos pior conhecendo o Evangelho. É conflitante, porque não tem nenhum lugar no Evangelho que diz que você tem que se irritar, você tem que viver a tristeza, você tem que viver o rancor, você tem que viver a amargura, você tem que viver a violência, você tem que discriminar o A, o B, o C, o D pelas escolhas que ele fez. Jesus no começo aqui de Lucas 15 não fez isso. Ele só fez a parábola do filho pródigo porque os fariseus diziam: nossa, mas ele está recebendo aqui pessoas de toda sorte, nossa, são pecadores. E Jesus fala: não, eu me alegro cada vez que vem um pecador até mim, eu me alegro toda vez que ele vem aqui comigo, ter comigo e pedir alguma coisa, porque na verdade eu sei que no fundo ele está pedindo ajuda, ele está pedindo auxílio. E Jesus, na sua grandiosidade, o anjo de luz que ele era e é, na verdade não tinha como recusar quem quer que seja. Então ele destruía aquela estrutura farisaica da época. Nós falamos dos fariseus aqui em outra oportunidade, e ensinou a todos nós a ajudar a todos. É natural que somos ainda imperfeitos, ainda somos muito ainda o filho mais maduro, né? Mas não podemos também se enganar e dizer que vamos ter paciência, né? Vamos ter compreensão conosco próprio. Não tem nenhum problema de não sermos o que devemos ser. É necessário que estejamos conscientes do que colheremos em razão disso, sem discriminação. Então essa parábola, pessoal, realmente ela é completa, porque ela fala de toda a estrutura, para mim, cristã, de todo o trabalho que é realizado para que este filho pródigo que está em sombras, ele consiga despertar. Então nesse contexto está a providência divina, atuante, sol divino e atuante, para que possa despertar
a todos os dias. É um amigo, é um mentor, é uma página, é uma coisa que ouvimos em algum lugar, é uma mensagem que lemos, é o sol que desperta todos os dias, é a natureza esplendorosa que vê a nossa visão se abrindo pela manhã gritando: olha, eu estou aqui, eu sou criação divina, eu estou aqui para você ver, olha o esplendor disso tudo. São as águas do mar, são os rios, são as cachoeiras, são os pássaros, são os animais, a harmonia do universo. Tudo isso está gritando para que a gente possa despertar, para que a gente possa acordar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa, enfim, entender de uma vez por toda a essência da providência maior. E nós fazemos o quê? Ficamos como um louco pelas rotinas. E eu também. Os ouvidos mais perto do que estão aqui falando são os meus. E nós fazemos o que no nosso dia a dia? Desperdiçamos o nosso tempo, o nosso principal ativo, a nossa principal riqueza. Nós desperdiçamos recorrentemente as oportunidades, quer seja com a esposa, quer seja com o marido, quer seja com o filho, quer seja com o vizinho, quer seja com alguém na via pública, quer seja no supermercado, quer seja na escola, quer seja no trabalho. Nós vamos desperdiçando as oportunidades de compreender, de sermos melhores, de sermos felizes. A gente desperdiça tudo isso. Então, quando olhamos para esse filho maduro, o filho mais velho, nós nos localizamos ali também, porque somos conhecedores do que precisa ser feito. Aí que está a grande diferença. Assumimos o protocolo. Então, o pai da vida, né, ele está sempre ali. A diferença aqui é incessantemente perdoando. Porque não foi só uma vez que a gente se arrependeu, não. A gente se arrependeu dezenas, centenas de vezes. Nós imploramos esse perdão divino dezenas, centenas de vezes. E esse Pai maior nos perdoou dezenas, centenas de vezes. Não foi só uma, como o pai da parábola. Esse anjo de amor continuará nos perdoando. Então nós temos que decidir aqui até quando. Nós temos que decidir aqui até quando vai ser isso. Até quando vamos nos preservar, às vezes, depressivos, tristes, desanimados, né? Por alguma razão, né? A gente achar que a vida deve alguma coisa para a gente. O Emmanuel diz, na lição, que ele fala assim: olha, é impressionante a nossa capacidade de reclamar. Frente a, não foi o Emmanuel, foi o Divaldo. A Joana de diz: frente a tudo que recebemos, quando a gente se desse conta de tudo que tem a nosso favor, tudo que nós temos, e olhar menos para o que falta, a gente vai sentir vergonha de reclamar da vida. Tamanha é a benesse que a gente recebe. Tamanha é, né, a riqueza que essa estrutura divina se faz presente a nosso favor. Então, Jesus, na sua grandiosidade, de novo, deixa uma parábola linda, uma parábola que vai ser estudada por muitos e muitos séculos, porque ela nunca vai deixar de existir. Os filhos pródigos sempre continuarão, até que amadureçam, até que se desenvolvam. Os filhos mais velhos, a mesma coisa, né? Continuarão vivendo os protocolos ainda, até que despertem, até que acordem, né? Mas o pai da vida, esse não muda nunca. Esse não vai mudar nunca, vai continuar perdoando, vai continuar assistindo. Então, assim, pessoal, é importantíssimo que a gente leve essa reflexão, que a gente realmente esteja atento a isso. Ao tudo que recebemos é responsabilidade. Ouvir é responsabilidade. Jesus viveu há 2000 anos passados, trouxe esse evangelho magnífico. Os apóstolos nele trabalharam, escreveram. Outros precursores também vieram. Anterior a eles, o próprio Kardec, aquela plede de amigos que trabalharam, né, na estruturação do Espiritismo. Tudo isso é a nosso favor. Então, tudo isso, pessoal, é nossa responsabilidade. Dizer que não sabemos é um tanto quanto enganar-se, né? Partir dessa vida, chegar do outro lado dizendo: eu não sabia, eu não fazia ideia, realmente não vai colar, né, pessoal? Vou dizer assim, não vai colar, né? Só a gente vai se enganar, né? Então,
que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa aqui, de fato, né, levar essa mensagem para o coração. Ser cristão, ser espírita, é encontrar a felicidade, é ter uma visão plena do funcionamento da vida, é realmente compreender e compreender-se, é de fato compreender o outro, é de fato aceitar o outro. É natural que somos ainda imperfeitos, que vamos cometer erros, ou vamos sair daqui arcanjos. A solicitação não é essa, o pedido não é essa, mas o pedido é fazer como o filho pródigo, é despertar, é falar: olha, eu vou voltar lá para trabalhar, eu não sou digno mais de ser o filho, mas eu quero voltar para trabalhar. Eu estou sequioso do pão da vida, eu estou sequioso do alimento, mas não o alimento do corpo físico, o alimento da alma. Quanta gente, pessoal, quanta gente que a gente acha que está vivendo no céu, ou está vivendo determinadas situações de riqueza ou de beleza, mas que no recôndito do quarto, no isolamento do quarto, vive a tristeza, vive o choro, vive aquele pensamento: ah, se eu tivesse um lugar mais simples para viver, ah, se eu tivesse menos compromissos sociais, ah, se eu tivesse menos obrigações políticas, ah, estão lembrando da casa do Pai. Então não nos iludamos com essas coisas, tá? Seria feliz se eu tivesse beleza, seria feliz se eu tivesse riqueza, seria feliz se eu tivesse poder. Isso não é chave de sucesso. Fosse assim, os presidentes, diretores, altos executivos não eram reféns das drogas, de antidepressivos. Não está aí a felicidade. A felicidade está no bem-querer. A felicidade está no amor ao próximo. A felicidade está no nosso dever cumprido. A felicidade está na nossa harmonia com todo esse conjunto que a providência maior nos fornece. Está em viver harmonia com toda essa dádiva divina que é a vida. Não há dádiva maior e mais bonita do que a vida, a oportunidade santa que vivemos. Não deixemos que isso vire um peso, porque ao deixar que isso vire um peso, isso é uma ingratidão da nossa parte, que esse Pai divino, que nos concedeu essa oportunidade para sermos felizes, para sermos melhores, e que sejamos assim, felizes, gratos, vivendo todo dia a gratidão por estarmos nessa seara, vivendo, desfrutando desses recursos. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. A mensagem é curta, mas é profunda, né? A verdade, ela é profunda, né? Porque o Evangelho de Jesus, ele não tem engano, não tem meio termo. Não há como dizer coisas sem fundo em algumas questões, sem mexer conosco próprio. Porque às vezes a gente se perde, pessoal, a gente se ilude, a gente se engana, e tudo bem, mas a gente se engana, e vários são os caminhos da gente se enganar, não há nenhum problema, mas que sejamos humildes também para despertar, para acordar, e que sejamos também amorosos para aqueles que estão do nosso lado, seja ele de qualquer tipo for, porque são nossos irmãos, assim como eles, nós também precisamos do perdão divino. Então estendemos a mão a eles também, sejamos compreensivos com todos, não discriminando a quem quer que seja pelas escolhas. Eu já fui numa instituição e vi uma ponderação sobre opções, que claro que não falou-se por mal, mas, pessoal, não existem privilegiados na seara divina. Jesus, na sua passagem pela terra, demonstrou isso, e foi por isso, inclusive, que ele esteve se defrontando lá, criando conflitos homéricos com os fariseus. Claro que teve todo um contexto, mas foi Jesus, ao quebrar este protocolo, que ele enfureceu os fariseus. Então não sejamos todos, não estejamos discriminando a quem quer que seja, estendamos a mão a todos, porque como diz um grande mestre, se na verdade hoje ele está na escuridão, ele não tem visto a Deus, só isso. Um dia ele vai despertar também, ele vai acordar. Nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que venciam os vícios
diversos, não podem ser chamados de vagabundo. Nós não temos o contexto do porquê ele foi parar ali. A gente não sabe nada da vida daquela pessoa. E não nos compete saber a vida daquela pessoa. De novo, é julgar pelo protocolo. A nós compete apenas amparar e ajudar. Apenas isso. E não tentar saber por que ela se colocou. Nossos irmãos que estão nos bares, nossos irmãos, enfim, sem discriminação. Porque existem questões mais profundas que a gente possa compreender. Hoje a gente pode não estar lá, mas onde estávamos, em situações até mais precárias e tristes. Então estejamos fazendo como o filho pródigo, pessoal. Vamos despertar, vamos acordar, vamos implorar o perdão divino, vamos tentar regressar sempre à seara do Pai, porque é lá, na verdade, a gente vai encontrar a felicidade. E ao chegar na seara do Pai, não nos esqueçamos de quem continua lá onde estávamos, porque são irmãos nossos. Caímos uma vez, caímos duas, caímos três, esperamos não cair, mas é possível que ainda aconteça. Sejamos sempre amáveis, dóceis, felizes, gratos à vida, porque viver o Espiritismo, viver o Evangelho, é viver a felicidade, é viver a paz, é viver a compreensão. Não é viver numa bolha, porque as provas, elas sempre acontecerão. Faz parte da vida e do aprendizado de todos nós. É por isso que estamos aqui. Mas o Espiritismo e o Evangelho nos traz uma compreensão ampliada do problema do ser, do destino e da dor, que nos permite passar por tudo de uma forma mais amena, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais amável, tá bom? Muito obrigado a todos, um excelente final de semana, de coração, obrigado pela paciência ter vindo, tá bom?